O presidente acaba algumas horas de embarcar para Orlando para abraçar o Mickey e o Pateta, né? Ao invés de entregar a faixa presidencial para Lula, o presidente Jair Bolsonaro, ele, não vou dizer que ele é surpreendido, mas ele vê mais uma consequência da sua inconsequência, né? Agora, na prática, o que que significa, né, o relatório da PF? O relatório da PF, ele reforça que Bolsonaro usou suas redes sociais, usou as lives aqui na qual ele transmitia, né, informações a partir do Palácio do Planalto do Alvorada, ele usou essas redes para promover a morte, porque na prática é isso. Quando você diz que vacina vai causar imunodeficiência, vai causar algo semelhante à AIDS, né? E quando você desincentiva as pessoas a usarem máscara, dizendo que elas podem pegar pneumonia, você está fazendo isso na prática durante uma pandemia assassina como foi aquela que a gente viveu. Você está incentivando e promovendo a morte em detrimento da vida, né? O que acontece nesse processo todo é que não é surpreendente que Bolsonaro tenha feito isso, até porque ele abraçou a necropolítica durante todo o seu governo e, na verdade, foi bastante coerente essas declarações dele com outras declarações que ele deu, dizendo que vacinas matavam adolescentes, vacinas matavam crianças, e uma série de outras bobagens extremamente perigosas e que ajudaram a chegar a esse quadro de 693 mil mortes que a gente tem hoje, mortes oficiais, né? Agora, o surpreendente foi que, apesar de tudo isso, as redes sociais elas agiram de forma muito lenta, muito devagar, né? Nos Estados Unidos e outros lugares, elas foram mais rápidas, inclusive para evitar que determinadas pessoas que sistematicamente utilizavam aquelas plataformas para divulgar desinformação que era extremamente perigosa para a vida das pessoas, que elas fossem suspensas por um longo prazo ou coisa e tal. E Bolsonaro não teve esse tipo de punição. Foi um ou dois vídeos removidos depois de um bom tempo, depois de reclamações, ou seja, as redes sociais acabaram deixando passar, e esse deixar passar significou que essas declarações de Bolsonaro atingiram em cheio a população brasileira, né? Eu acho que a gente tem um momento de reflexão, eu sei que é complicado, que a gente precisa preservar e proteger a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo que a gente está tendo aqui que Bolsonaro usou essas redes, usando uma estrutura pública, inclusive, porque ele fazia essas lives a partir do Alvorada e do Planalto, né? Para promover desinformação que atingia diretamente a saúde pública e a democracia. Porque aquilo que aconteceu com a Covid-19, gente, também pode ser muito bem aplicado à democracia. Bolsonaro utilizou as suas redes, utilizou as lives para bombar a ideia de que as eleições seriam fraudadas, de que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral estavam mancomunados com outro candidato e que a população deveria, os seus seguidores deveriam fazer algo após o resultado, caso o resultado não fosse aquele que ele estava anunciando. Aconteceu exatamente aquilo que ele falou que aconteceria. Os seus seguidores fizeram protestos, esses protestos estão grávidos de terroristas e esses terroristas estão plantando bombas em caminhões de combustíveis.